Fala moçada, tudo bem? Olha, ele aí de volta, professor Laurence na área, 7º ano, vamos lá então, livro 2, estamos na 10ª aula já, hein? Da semana número 2. Bom, o tema de hoje, para nós abordarmos o encontro de hoje, já está aqui na tela para vocês, né? Observem que o nosso tema fala sobre as expressões numéricas, né? Envolvendo as 6 operações com os números racionais. Ou seja, pessoal, nós temos, por exemplo, no encontro de hoje, uma chamada expressão numérica com os números racionais. Gente, lembrando, expressão era o quê? Era um conjunto de contas, né? Um conjunto do quê? De operações. Olha, envolvendo as 6 operações. Enfim, então quando você tem, pessoal, um conjunto de contas, né? Um conjunto de contas, nós temos que nos organizar primeiramente, ok? Então vamos lembrar de algumas regras de como é que você faz uma expressão, as questões de prioridades, organização, para depois a gente ir propriamente dita a essa resolução de uma chamada expressão no formato então de números racionais, tá? Então quando você fala primeiramente, pessoal, numa chamada expressão numérica, né? Aqui, ó, é uma expressão numérica. Você tem o seguinte, conjunto de contas, né? Conjunto de operações, um monte de conta para você fazer, né? Então a ideia é o seguinte, vamos pensar, por exemplo, na questão estrutural dessa expressão. Notem que nós, para resolvermos uma expressão, primeiro passo, você vai à procura, pessoal, de resolver as contas dentro dos parênteses, tá? Esse é o primeiro passo da resolução. Depois, feito isso, o próximo passo aqui, ó, na questão de estrutura, vamos à procura de quem? Colchetes, tá? Vamos à procura dos colchetes. E por último, lá no final, nós teremos, por exemplo, que resolver as contas dentro de chaves, tá? Dentro das chaves. Bom, com relação à estrutura, essas são as prioridades, tá? Ó, primeiro, segunda forma de resolução. Aqui por último você deixa as chaves para você resolver. Legal. E com relação às operações, as contas. Ah, professor, tanto faz da esquerda para a direita você resolve. Não, calma. Veja, com relação às operações, você faz o seguinte, tá? Você faz então primeiramente a multiplicação e a divisão. Tá? Multiplicação e divisão, e logo em seguida você faz, por exemplo, a soma e subtração. Só que vejam, vai que, por exemplo, dentro do parênteses, eu me deparei com uma conta de multiplicação, uma divisão. Quem que você faz primeiro quando você está na mesma altura de prioridades? Você faz quem vier primeiro. A sua leitura não é da esquerda para a direita, então você resolve os valores de acordo com a sua leitura, da esquerda para a direita. Né? Mas, Laurence, você ainda falou para nós de 6 operações, né? Então aqui na tela nós temos, por exemplo, 6 operações e aqui no quadro só aparecem 4. É que nós vimos agora, bem recentemente, essa operação aqui, ó, raiz quadrada e a questão, por exemplo, da potência, né? Então vejam que você vai fazer primeiro então a raiz quadrada e potência. Lembrando que tendo os dois casos, primeiro você resolve quem aparecer primeiro, da esquerda para a direita, e depois multiplicação, divisão, soma e subtração, tá? Então aqui você tem as formas rápidas de você se organizar, tá? A forma rápida de você se organizar. Então com isso aqui, gente, nós temos bastante ferramenta e como nós estamos numa 10ª aula já dessa atividade, é um conjunto de contas. Vejam só, olha aqui para a tela, olha essa expressão que nós faremos hoje, que está no seu livro. Nós temos uma potenciação, começando com menos 25 elevado a zero. Nós temos uma conta de divisão, logo em seguida. Nós temos uma potência que é menos 5 elevado ao quadrado. Nós temos um 2/5 elevado à 7ª potência, uma outra potenciação com propriedades, né? Depois, aparece também aqui um dividido por, dentro do parênteses, 1 menos 3/5. Veja, tem muita conta no meio, tá, gente? Então, como é que eu faço? Cara, organização. Se organizem. Olha para a estrutura, resolve a estrutura e depois taca ali pau na questão de organização das operações, tá? Então vamos lá, vamos verificar então a questão então da resolução dessa expressão. Vou colocar para vocês aqui no meu quadro, que está à sua direita e à minha esquerda aqui da tela, que vai ser o seguinte. Então ele começa com colchete, eu vou lendo cada estrutura aqui matemática, para você então não esquecer, né? Então você começa com colchete, que é algo menos prioritário que o parênteses, né? Dentro do colchete você tem, por exemplo, aqui, ó, o valor de menos o número 25
elevado, por exemplo, ao expoente zero, então é o parênteses que tem prioridade total de você começar a conta, menos 25 elevado a zero, legal. Depois, uma conta, por exemplo, de divisão, conta de divisão, dividido por quê? Pelo valor de menos 5 elevado ao quadrado. Então tem um parênteses e uma potência, né? Potência é a prioridade máxima na questão de operação. Bom, depois, menos... a fração, então, 2 quintos, a fração 2 quintos, essa fração 2 quintos, ela está elevado à sétima potência, tá, pessoal? Elevado à sétima potência. Então, notem que, nesse caso aqui do 2 quintos elevado à sétima potência, você vai ter, por exemplo, uma propriedade de potenciação nessa fração. Uma potenciação nessa fração. Beleza. Depois, divididos por quem? Ó, divididos pelo valor, então, de parênteses, 1 menos, conta de subtração aqui dentro, 1 menos o valor então de 3 quintos, 3 quintos elevado à quinta potência, né? Então aqui você tem uma conta de menos, subtração, resolver esse parênteses também que é importante, né? Elevado à quinta potência. Vamos fechar então agora o colchete, então veja que o colchete ele começou aqui nessa parte aqui, e nós vamos encerrar aqui o colchete, né? Ele sempre precisa começar e terminar, para ver onde que você está copiando e como você está fazendo o desenvolvimento. E finalmente, nós temos toda essa resposta aqui, ó. Toda essa resposta, ela vai estar dividida por quem? Parênteses lá fora, o valor então de 2 menos o número 1 quinto, menos 1 quinto. Veja que esse parênteses está lá fora, tá, pessoal? Que isso faz separadamente. Menos 1 quinto elevado ao expoente quadrado, ou seja, elevado ao expoente 2, né? Então, segundo a nossa ideia de resolução, vamos atacar quem? Vamos priorizar resolução do parênteses, a resolução do parênteses, do parênteses, do parênteses, né? E aqui também, certo? Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, como tem vários parênteses separados, então façam tudo de forma simultânea. Claro, lembrando das propriedades, beleza? Então vamos lá, o Laurens vai copiar novamente o colchete. Quando você faz uma resolução de uma expressão, é legal que você vá copiando, 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 e aos poucos você vai reduzindo. Chega um momento que você chega no único valor, no valor mais simples, opa, chegamos à resposta, né? Então vejamos aqui, ó. Nós temos o menos 25 elevado a zero. Já passamos em algumas aulas por esse tópico, né? Na parte de potenciação. Qualquer elemento elevado a zero. Qualquer elemento elevado a zero. Qualquer elemento elevado a zero, sempre a resposta vai ser equivalente a 1, tá? Mas, Laurence, aqui você vai ter o menos 25 elevado a zero. Veja, é um número, tá? É um número elevado a zero. Então, eu coloquei minha mão dentro do parênteses aqui, ó, é minha mão elevado a zero. Então, qualquer valor elevado a zero, claro que exceto zero, que dá uma indeterminação, a resposta vai dar 1. Então, sobre esse primeiro parênteses aqui, ó, você coloca o valor de 1, né? O valor de 1. Beleza. Divididos, então põe a divisão aqui, ó, divididos pelo valor de menos 5 elevado ao quadrado. Bom, o menos 5 elevado ao quadrado é o menos 5 multiplicado por menos 5, né? Menos 5 multiplicado por menos 5, que eu posso fazer continha até aqui embaixo para vocês, ó. Quando você tem, por exemplo, assim, ó, menos o valor de 5 multiplicado por menos o 5, ó, regra decimal, menos com menos dá mais, e 5 multiplicado por 5 é 25. Tá? Então, menos 5 ao quadrado é o valor de 25. Então, ficou 1 dividido por 25. 1 dividido por 25. Tá? Depois, menos. Então, vou colocar um menos aqui. 2 quintos elevado à sétima potência. Propriedade de potenciação. Elevo 2, elevo 5 elevado à sétima potência. Ficando assim, ó. O valor, então, de 2 à sétima sobre o valor de 5 elevado à sétima potência. Então eu fiz a propriedade da aula anterior. Eu passei esse 7 multiplicando, né? Pelos expoentes. Divididos por quem? Dentro desse parênteses aqui, ó, 1 menos o valor então de, né, esse 3 quintos. Fazer conta aqui embaixo para depois já colocar a resposta lá, né? Então, por exemplo, aqui embaixo você vai ter assim, ó, 1 menos o valor então de 3 quintos. Para você fazer essa conta aqui, primeiro passo você calcula o MMC, né? Então aqui embaixo você coloca o valor de 1, MMC de 1 e de 5, ó, você coloca o número 5 aqui, ó. O processo é divide embaixo e multiplica lá em cima. 5 por 1, 5 multiplicado por 1, aqui você tem o valor de 5, ó. 5 por 5 dá 1, que multiplicado por menos o valor então de 3, menos o valor de 3. Então essa fração aqui, ó, ela vai resultar na resposta 2 quintos.
Então você já pode substituir esse 1 menos 3 quintos que eu fiz separadamente para vocês, tudo organizado, é claro, né? Colocando o valor então de 2 quintos. Feito. Então você vai ter aqui, ó, o 2 quintos, que é referente a esse valor aqui, ó. Como esse valor está elevado à quinta potência, já põe aqui, ó, elevado à quinta potência aqui, ó, né? Elevado à quinta potência aqui. Você pega a resposta e eleva os elementos à quinta potência, né? Depois, vamos então fechar o colchete. Estou fechando o colchete aqui, ó. Divididos por, aqui, ó, 2 menos o valor então de 1 quinto. Vamos fazer essa conta aqui embaixo? Então aqui embaixo, essa continha aqui, ó, nós temos, por exemplo, o valor então de 2 menos o valor de 1 quinto. MMC então de 1 e de 5 é o valor então de 5. 5 dividido por 1 dá 5 multiplicado por 2, nós temos 10. 5 por 5 dá 1 multiplicado por menos ou 1, menos o valor de 1. Então a solução fica 9 quintos. 9 quintos. Vem pra cá. Então você coloca aqui, ó, essa resposta que é o 9 quintos. Ó, 9 sobre o número 5. Como está elevado ao quadrado, eleva o quadrado aqui, ó, e eleva o quadrado aqui, né? Continhas rápidas, separadas, paralelas, de forma simultânea, né? Então vamos continuando aqui, ó. Nós temos então o valor de 1 dividido por o valor de 25, menos o 2 sétimos, dividido por 2 elevado à quinta sobre 5 elevado à quinta. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Então vou repetir esse colchete aqui, ó. Repetir esse colchete. Esse 1 dividido por 25, eu vou escrever em forma de fração, assim, ó. 1 sobre o valor de 25. Fração e divisão é a mesma coisa, né? O mesmo processo. Agora aqui, ó, menos. Uma divisão, pessoal. Quando você tem essa divisão dessa primeira fração com a segunda fração, você pode dividir o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Divide cima a cima, baixo baixo, né? Então, divisão de potência com a mesma base. Vamos repetir a base e subtrair expoentes, ó, 7 menos 5, 2. Lá embaixo. Divisão de potência com a mesma base, 5 a sétima dividido por 5 a quinta. Repete a base e subtrai expoentes. 7 menos 5, valor de 2, né? Depois, então fizemos a primeira conta aqui, a segunda continha ela está aqui, ó. Vou fechar esse colchete, notem, está ficando menor o valor, ficando bem menor isso aí, né? Então, dividido por 9 ao quadrado, você tem, por exemplo, o valor de 81, e 5 ao quadrado nós temos, por exemplo, o número 25. Bom, depois, nessa próxima etapa de resolução, 1 sobre o número 25 menos 2 ao quadrado é o valor de 4, sobre 5 ao quadrado é o número 25. Fecha, dividido por 81 sobre o número 25. Então, terminando. Conta de fração com o mesmo denominador, você pode repetir o denominador, que é o 25, 1 menos o 4 faz operação no numerador, fica menos o 3 sobre 25. Divididos por o valor de 81 sobre o número 25. Então vejam que dividindo numerador com numerador e denominador com denominador, você vai ter o seguinte, resposta final quase finalizando aqui, ó, menos 3 dividido por 81. Vou copiar isso aqui, ó, menos o 3 dividido por 81. Né? Aqui embaixo, 25 dividido por 25 é o valor de 1. Aqui fica 1. Bom, quando você tem uma divisão aqui, ó, menos 3 dividido por 81, dá para escrever isso aqui em forma de fração, assim, ó, menos 3 sobre 81. Nessa fração, menos 3/81, nós podemos dividir em cima e embaixo por 3. Pelo critério de divisibilidade, é possível você fazer essa divisão, né? Então, dividindo por 3 em cima e 3 lá embaixo, resposta final, menos 1 sobre 81 dividido por 3 é o valor de 27, tá? Menos 1 sobre o valor, então, de 27. Notem, ficou uma conta muito grande, mas lembre-se quando você faz uma resolução de forma separada, né? Tudo separadinho e atendendo os critérios ali de prioridades de conta, gente, fica um pouco mais fácil dessa resolução. Perfeito? Então tem aí a atividade de casa para vocês, né? Então aqui na tela estou propondo as páginas 92 e 94 para você então dar aquela aprimorada nas expressões e nas regras de potenciação com as frações. Perfeito? Então tá aí, um grande abraço para vocês e a gente conversa na próxima aula. Valeu, moçada, até lá!